Em Neemias 2, conta, né, que Neemias era o copeiro do rei. E certo dia ele estava triste, né? Ele estava triste na presença do rei, porque o seu povo, né, ou seja, os israelitas, tinham, né, a terra deles tinham sido o muro, não, os muros tinham sido destruídos, né? Estavam, né, a cidade estava destruída, né? E ele estava triste. E aí o rei, né, perguntou para ele, né, é, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. E mais à frente, no versículo 4 diz: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? E aí, Neemias fala o seguinte: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Ou seja, o que a gente vê aqui? Que Neemias era um homem que estava na presença do rei, uma figura muito importante, né? E ele recebeu uma pergunta do rei, mas ele não foi de cara perguntar. Aliás, ele não foi de cara responder ao rei. Ele consultou a Deus, ele foi perguntar a Deus. Ou seja, antes de falar com o homem, ele foi falar com Deus. Porque ele sabe que mesmo esse rei da terra sendo importante, o rei dos reis, o Deus da vida dele é mais importante do que tudo. E ele foi consultar a Deus antes de falar com o rei. E isso parece uma coisa simples, mas não. Isso significa a gente mudar totalmente a trajetória de uma situação. Se ele respondesse ali pelo que ele queria, ia ser ele. Mas quando ele consulta a Deus, ele coloca Deus na jogada. Ele inclui Deus. Então não é mais o que ele está falando, é o que Deus está falando. O negócio vira de Deus. Então, ele fala, né? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E simplesmente ele foi pedindo coisas ao rei, pedindo, pedindo, pedindo. E o rei deu tudo para ele. E ele fala, né? O seguinte: é, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Ou seja, olha a benção. Olha quando a gente coloca Deus, quando a gente consulta Deus, quando a gente inclui Deus, a gente só vai ter luz, a gente só vai ter as coisas dele. Ou seja, bênção, direcionamento, certeza, firmamento. Então não tem erro, né? Então que a gente fique com essa palavra no dia de hoje, que antes da gente falar com o homem, a gente fale com Deus. Antes da gente perguntar ao homem, antes da gente pensar o que a gente vai falar, consulta a Deus, conversa com Deus, apresenta diante de Deus, mostra para Ele. Porque com ele na jogada vai dar certo. Pode parecer que não dá, pode ir para um caminho, no caso aqui, quando a gente vai ler a história de Neemias, vão aparecer pessoas que tentam impedir ele, mas no final dá certo. Então não tem erro. Então que a gente aprenda nessa tarde que antes de falar com o homem, a gente fale com Deus.